Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando sequência ao nosso estudo aqui do livro No Mundo Maior. Hoje a gente vai estudar o capítulo 16, Alienados Mentais. Quem vai apresentar o capítulo para a gente nessa noite é a Flaviana. Então, Flaviana, fica à vontade aí, depois a gente bate um papinho rápido a respeito do conteúdo aí do capítulo. Tá bom, obrigada, Nilson. Bom, boa noite a todos. Eu acabei não fazendo não preparei nenhum material para colocar em tela, mas fiz várias anotações de pontos que eu achei super importantes. Eu acho que esse capítulo é um capítulo que ele é até fácil de compreensão, mas ele tem bastante informações, bastante detalhes, que eu vejo até que precisaria ter mais tempo para discorrer. Então, eu vou colocar alguns pontos que eu acho que são mais importantes da gente estar falando aqui hoje, mas daí, como de costume, algum ponto que eu não tenha colocado, ou que cada um tenha entendido de uma outra forma, e fiquem à vontade para interromper, tá bom? Bom, esse capítulo, o capítulo de nome Alienados Mentais, ele vai falar sobre o convite, né? O Calderaro ele vai levar o André Luiz, uma passagem rápida, a um lugar onde se recolhem pessoas com transtornos mentais, com alienação mental, ou seja, ele leva o André Luiz até o hospício, no intuito de mostrar para ele o que vai acontecer, né, a grande dificuldade, a grande problemática para um espírito que acaba desencarnando dentro de um processo de adoecimento mental. O que isso vai gerar na vida de uma pessoa, tanto no momento quando está encarnada e depois no momento de desencarnação. O quanto que isso é prejudicial e atrapalha o processo de evolução grandemente de um espírito. Bom, ele passa rapidamente, porque ele fala, inclusive, que nesse local os trabalhos, né, que o André Luiz tenta de tentar ajudar as pessoas ali é em vão, ele toma todo esse cuidado mais para trazer um ensinamento mesmo para o André Luiz. E aí o ponto que eu vejo de início, o principal, ele vai fazer uma diferenciação ele vai tentar explicar, ele vai colocar a raiz dos problemas do processo de adoecimento mental. Como que as pessoas desenvolvem? Por que isso se dá? E ele faz duas diferenças bem visíveis e importantes. Uma, ele fala, existe o processo de adoecimento mental da pessoa por uma causa puramente orgânica, ou seja, ela vai ter um problema orgânico que vai desencadear esse processo de adoecimento mental, né, grave, menos grave, que existem várias graduações desse processo, porém, mesmo assim, né, ainda sendo de causa orgânica, ele vai falar que sempre vai fazer parte de um processo de expiação de alguma falta do passado. Então, a pessoa ela vai vir já com esse orgânico afetado, que gera esse processo de adoecimento mental. Mas o principal, ele fala, a grande maioria, ele até coloca ali no final do capítulo, inclusive, em termos de porcentagem, ele fala assim, 90% dos casos que você vê dentro de um hospício, casos de loucura, advém de uma autoimposição da própria pessoa, por uma razão de rebeldia diante das leis da vida, das leis universais, ou seja, da pessoa não aceitar um processo de colher o que ela plantou um dia em vidas passadas. Então, ela tem a capacidade mental, ela recebe como uma misericórdia divina, né, a vida, a oportunidade de encarnar, ela recebe essa habilidade, entre tantas que nos são dadas como seres humanos, a habilidade mental também é, é um fruto que a gente recebe, né, de Deus, que a gente pode usar ao nosso favor, e elas não fazem uso dessa habilidade ou fazem uso dando um mau direcionamento a essas capacidades mentais. Geralmente são pessoas que são rebeldes diante de situações da vida, elas vêm um processo onde elas cometeram faltas graves em outra existência, e na hora de ter que retificar esses acontecimentos, num processo reeducativo, todo estruturado, ela entra no processo de não aceitação. Ela se rebela contra esse processo.
E aí ela não aceitando, e diante das primeiras dores, das primeiras provações na vida dessa pessoa, ela já entra num estado de desânimo, de tristeza, de desespero. Ela vai baixando o nível dela de frequência mental até que esse nível vá se instalar nos níveis mais inferiores da personalidade humana. E ali ela fica vulnerável a sofrer, inclusive, influências de espíritos obsessores, espíritos perversos, e fica ali nesse ciclo vicioso onde ela por si só não consegue mais trazer esse mental para o controle. Ela abre mão do controle do mental, ela entra num estado de desequilíbrio mental, né? Por não conseguir dar um direcionamento. E é interessante que ele fala, né? É um dos pontos que gera muito dúvida entre as pessoas, né? E eu vejo até isso muito falado no livro da Joana de Ângeles, quando pergunta se todo caso de transtorno mental existe um processo obsessivo. Então eu vi que nesse capítulo ele deixa bem claro que sim. Todo o caso de transtorno mental, homem e mulheres, ele vem por esse desequilíbrio do direcionamento da mente, da rebeldia da alma, de não querer fazer o seu papel no processo de autoaprimoramento, de autocrescimento, inclusive passando por aprimorar esse mental, por fazer entender, por fazer enfrentar as dificuldades, desafios da vida. Então, foge do presente, esse mental vai sair de alguma forma, vai fugir do presente e vai se manter em alguma memória de um passado, onde ela se via como uma vida que era melhor, alguma coisa que chama mais atenção, então ela fixa essa mentalidade ali, onde eles trazem essas personalidades diversas que não condiz com o presente, né? Então ele fala da fuga desse presente, de não querer estar no presente, encarar e fazer o papel que lhe cabe. Isso geralmente não necessariamente vai começar na vida presente, pode ter começado em outras vidas, por isso que ele fala do grande perigo desses alienados mentais para o espírito, né, que ele acaba perdendo muitas existências ao longo da vida, por conta de ficar muito tempo fixado e o quanto que isso é difícil de reverter. Tanto que quando André Luiz se propõe assim, nossa, mas como a gente não pode fazer alguma coisa, Calderaro pede que ele continue caminhando e fala, não adianta parar, porque a nossa ajuda nesse momento não tem o que fazer, não dá para ajudar, né? Eles serão ajudados quando eles tiverem uma vontade própria muito grande dentro deles para poder voltar a aceitar as leis da vida e passar por processos educativos e cada vez mais difíceis, né? Foi mais ou menos o que eu entendi ali. Então, são homens e mulheres, acontece com os dois. Existe o processo obsessivo, né? Ele vai ter um envolvimento, ele vai ter uma influenciação maior dos espíritos obsessores, até pela frequência, né? Que está bem baixa. Então, é muito fácil deles serem influenciados. E esses espíritos obsessores perversos acabam, inclusive, ele coloca como uma metáfora, a metáfora do fantoche. Em muitas situações, o alienado mental ele acaba parecendo um fantoche na mão desses espíritos obsessores, até com trejeitos, falas, movimentos do corpo, que é influenciado pela ação desses espíritos obsessores. Então, acho que isso é um ponto fundamental aqui para o nosso estudo, para que a gente possa entender que muitas das propostas dentro do espiritismo, né, de tratamento, ele é importante para o tratamento do transtorno mental, como, por exemplo, passes, né, porque existe mesmo essa influenciação, até para que a própria medicina, através de medicação, possa atuar de uma forma melhor, ou traga mais conforto, dê uma diminuída na crise, por mais que esse capítulo deixe bem claro que o espírito aí tem todo um caminho bem difícil pela frente. Outro ponto que eu vejo que é muito importante, que ele coloca, que eu achei bem interessante, né, é que o André Luiz ele vai, em algum momento, questionar, né, a respeito de, e as pessoas que já nascem com algum tipo de transtorno, crianças ou adolescentes, que a gente vê que é muito comum na adolescência, acaba surgindo alguns transtornos mental, e que vai perdurar aí a vida adulta toda. O que acontece com essas pessoas? É onde ele explica que
essas pessoas, elas também estão em estado de provação, de uma expiação, e ela vai precisar passar, ela vem nesta condição. Mas que independente de ser orgânico ou de ser uma escolha de abrir mão desse presente, do alto trabalho, do alto aprimoramento, desse processo também de se perceber como uma pessoa que faz parte do processo de autotransformação, que a própria pessoa, que o próprio ser, ele também é responsável por essa transformação, por esse crescimento, por essa melhoria, independente disso, ele fala, é, é uma situação em que vai trazer grandes gravidades para esse espírito e ele pode perder muitas existências ao longo da vida, né? Isso eu achei, assim, fantástico e, ao mesmo tempo, de uma informação importantíssima, né? Porque, e ele vai falar que existe, que é possível a gente prever quando que iniciou o processo de adoecimento mental da pessoa, de qualquer caso, mas não é possível prever quando ela vai sair dele. E fala, isso é quase impossível de se prever quando que a pessoa vai sair desse estado, quando que ela vai trazer de volta essa lucidez, essa aceitação, esse equilíbrio mental. Ele fala, não dá para prever, mas dá para prever quando que ela começou ou quando que ela já está iniciando. Isso eu também achei muito legal, porque ele chama a atenção porque começa de um processo muito simples, que é sentimentos, pequenos sentimentos que a pessoa é cometida diante de uma situação, e que esses sentimentos vão ficando cada vez mais profundo e vão gerando outras gravidades mentais. Ou seja, uma pessoa em estado de tristeza, desânimo, desespero, ela vai se entregando àquele sentimento e aí o processo começa a acontecer. Se ela não fizer um movimento, né, não usar recursos para sair daquela condição e se entregar a esse estado mental, ela pode acarretar por ela mesma um processo de adoecimento mental, um transtorno mental grave, como esquizofrenia e tantos outros ali que ele vai apresentar e tantos outros que a gente sabe, inclusive que temos aí já uma dentro do. Esqueci o nome do livro que fala, que traz todos os transtornos mentais. Nossa, me deu branco. Depois eu lembro. Que são várias classificações hoje em dia que a gente tem, né? Não só a esquizofrenia, que é uma das mais graves, mas e tantas outras, né? E aí, uma situação, ele passa por um local onde é um departamento que a gente só tem mulheres internadas, daí ele faz ali alguma referência a algum caso ali de algumas situações de algumas pacientes, e também o caso dos homens, né, a ala dos homens, onde ele também faz referência a alguma situação específica de um paciente. E depois ele vai colocar também que ele faz um encontro com duas pessoas de idade que estão internadas, são pessoas já idosas, né, em quadro ali de demência. Isso eu também achei muito interessante, que ele fala assim, a velhice, ela acaba revelando a verdade do ser. Se o ser passa uma vida toda trabalhando o aspecto puramente material, social, as questões que o satisfaçam de forma imediata ou que trabalham mais o orgulho, a vaidade, mas ele não tem um trabalho espiritual, quando chega lá na fase senil, isso tudo vai se romper. E acaba que a infantilidade, ele usa essa expressão até, a infantilidade espiritual, ela acaba sendo revelada porque essa pessoa, ela entra num movimento desse transtorno mental, de inclusive ter comportamentos infantilizados, que vai muito de encontro com aquele espírito que é infantilizado realmente, mentalmente, espiritualmente, pouco trabalhou na sua evolução pessoal, moral, né, na sua edificação moral. Isso acontece com muita frequência. E eu achei isso muito interessante, porque hoje em dia a gente tem o caso de demência, mas o Alzheimer é uma doença que tem sido cada vez mais diagnosticada, estudada, e também entendo que entra nesse caso que ele colocou, e que de fato mostra todo esse movimento da pessoa, que ela parece que ela regride, né? Ela volta a comportamentos como se fosse uma criança, ou fixa em quadros da história da vida, bem
num processo quando eram jovens, enfim, alguma parte, algum aspecto da vida vai se fixar ali e começa a atuar, então, nessa vida já, nessa idade mais avançada, como se estivesse lá atrás, né? Mostrando essa dificuldade de crescimento, entendimento, inclusive da própria finitude, dos próprios ciclos da vida, né? Que não tem nenhum. Então, eu gostei muito desse texto, porque eu vejo que nenhum de nós estamos livres desse processo. Porque, por mais que a gente se trabalhe, por mais que a gente reforce, é importante entender, que eu vejo que é muito interessante desse livro, que o transtorno mental, ele advém de uma dificuldade que nós temos de trabalhar mesmo, de assumir a responsabilidade por fazer essas nossas habilidades serem elevadas para a transformação do nosso ser pessoal. E a gente ainda tem costume de colocar muito esforço em aprendizados, por exemplo, profissão, aspectos outros, menos o interior. O quanto que esse interno, que compõe toda essa psique que a gente está falando de mente, mas ela tem todas outras áreas, ela é de extrema importância ser trabalhada e existe a parte da nossa responsabilidade. Eu vejo que hoje a gente tem essa possibilidade muito mais clara e com ferramentas na disposição, à nossa mão, inclusive por conta da internet, do que provavelmente na época que o André Luiz fez essa visita a esse hospício. Naquela época a gente não tinha tantas ferramentas para falar de mental, para falar de emocional e tantas formas de ser trabalhada, e hoje a gente tem, mas ainda um movimento muito pouco de procura e de engajamento mesmo nesse trabalho. E o quanto uma pessoa pode não escapar, né? Ela pode manter por um tempo um trabalho que mostre fora dela, né? Um trabalho fora de si, da pele para fora, mantendo uma persona ali toda bonita, toda certinha, né? Trabalhando ali de alguma forma camuflando a vaidade, mantendo o próprio egoísmo, mas que a gente não escapa disso, né? Principalmente quando chega na idade mais avançada, isso pode ser revelado se esse espírito for muito imaturo e infantil. Isso, de alguma forma, vai vir à tona, né? E a outra parte que eu vi, que eu até anotei, que eu achei, eu frisei aqui, e que eu queria até colocar, que ele vai ressaltar, né? Que ele fala assim, para que se efetue a jornada, na página 212. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções, modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Eu achei isso super bacana ele frisar isso, que a gente precisa trabalhar, ampliar essa ideia, né? As nossas ideias, essa nossa mentalidade, o que entra muito nessas orientações que a espiritualidade, o espiritismo, principalmente o trabalho que eu vejo, né, nas obras, tanto do André Luiz, que ele vai falar muito do poder do pensamento, da mente, ele chama a atenção muito nessas obras dele para esse aspecto, mas também as obras da Joana de Ângeles, né? Que é essa questão da gente buscar coisas que nos edifiquem, principalmente a leitura que temos em relação à vida, o quanto que é importante isso. Então ela fala, leituras edificantes, assistir, escolher intencionalmente palestras, cursos que ajudem a gente a fazer essa abertura, né? A gente ir com um movimento aberto, para estar aberto para ouvir, para escutar, para refletir em cima daquilo que foi aprendido, se faz sentido ou não, se cabe ou não, mas ter esse movimento, a gente sair um pouco dessa pequenez de julgamento e abrir para conhecimento, buscar conhecimento, porque essas ideias elas precisam estar sendo mexidas e trabalhadas o tempo todo, né? Diante de uma situação da vida, de um desafio muito grande, a gente buscar por conhecimentos que nos ajudem a enxergar sobre uma outra ótica, porque se a gente não faz esse movimento, é muito fácil cair e se colar com o sentimento que a situação traz. E se a gente não tiver uma estrutura
emocional minimamente trabalhada, a gente pode entrar dali para outros processos de adoecimentos, até chegar a um processo de adoecimento mental grave, como, por exemplo, de uma depressão, de repente, você ir para um estado psicótico, esquizofrênico, e assim você vai avançando com a sua condição, né, de desequilíbrio mental. Então, ele faz uma alusão, inclusive, à questão do suicídio, né, aquele suicídio de que isso não deixa de ser um suicídio, você está abrindo mão de toda a sua competência, de toda a sua capacidade que foi te dada, e você não faz uso, você escolhe ficar rebelde diante da vida, né? Uma alma que está rebelde, entra num processo de inércia e fica naquele processo de inércia por muito tempo, sem fazer movimento para modificar a sua condição, começando por não aceitar a condição, fugindo do presente e se fixando em ideias ou memórias do passado, né? O que perde essa dádiva da encarnação, essa dádiva da vida, né? Então, e aí eu trouxe, inclusive, além, né, que eu acho que todas as obras do André Luiz, eu acho que trabalham muito afim com essas questões do mental, que eu gosto bastante, esclarece bastante coisa para a gente dentro do movimento de um olhar espiritual, né? A gente já avançou muito em relação às ciências médicas, em relação a esses casos de transtornos mentais, nós temos uma classificação, inclusive, toda detalhada, e que ela ainda vai acontecendo e se ampliando cada vez mais. O livro do André Luiz também, toda a obra dele ajuda muito nesse entendimento, e eu também trouxe um livro da Joana de Ângeles, que eu queria só mostrar, que eu acho que esse livro é muito legal, que na verdade não é da Joana de Ângeles, ele foi organizado pelo Gelson Luiz Roberto, que se eu não me engano ele é psicólogo, mas ele traz nessa obra todo transtornos mentais mais comuns, os mais conhecidos, vai falar resumidamente sobre cada um e vai trazer as contribuições da Joana de Ângeles com esse olhar espiritual diante de cada situação, em cada transtorno. Em todos eles, ela fala do processo obsessivo que existe. Então, da necessidade de trabalhar através tanto do passe, quanto de oração, né, quanto de leituras edificantes. Então, ela vai trazendo toda uma série de recursos também espirituais em relação a cada transtorno que ajuda em cada caso, principalmente faz essa condição também para a família, né? Porque a gente não pode esquecer que a grande questão ele está ali no hospício, mas o transtorno mental ele gera também grandes desafios no processo da família. Toda a família acaba sendo atingida de alguma forma, né? E desenvolvem também os seus transtornos, como ansiedade, depressão, diante de um ente que está adoecido, de uma pessoa que está inserida naquele meio e que está adoecida e que é internada, enfim. Então, que isso também possa ser de uso dessas pessoas que estão por detrás, né? Da família, que está dando suporte para essa pessoa específica, né? Vamos pensar em filhos, né? Que têm algum tipo de transtorno. E lembrando que, apesar da gente ter muito conhecimento hoje científico e muito acesso a essas informações, o quanto que ainda os transtornos mentais, eles aumentaram num nível grandioso. Antes a gente tinha esses transtornos, era muito mais recorrente com pessoas adultas, né? Poucas pessoas jovens, mas acontecia. Mas hoje a gente está vendo isso numa crescente muito grande, principalmente em crianças, coisas que era mais difícil de ver. Não é impossível, mas era mais difícil. E hoje está ficando cada vez mais frequente, né? Transtornos que começam com uma ansiedade, uma criança com uma ansiedade, através de uma experiência talvez de bullying na escola, que é uma experiência gravíssima, e ela pode sim, né, pela própria falta de estrutura, e a gente imaginando também que exista algo aí que tem a ver com o passado dela, ou não, mas pela própria estrutura ela vai começar a desenvolver essa condição ela pode desenvolver a condição de um transtorno grave. Então, quanto que cabe ainda esse momento, nós estamos num momento de um desafio, né? Eu acho que ainda é o maior desafio nosso, a questão do emocional.
que precisa ser trabalhado com muito mais afinco, e a gente mesmo se olhar e perceber que, nossa, ninguém está isento disso, né? Então, a gente cuidar aí do nosso campo mental, dos nossos pensamentos, de toda essa engrenagem que influencia na nossa forma de ser, estar e fazer leitura da vida, dos processos individuais aí de cada um de nós, né? E enquanto profissionais, o quanto o recurso espiritual, nesses casos, são de extrema importância. E eu penso até como uma questão de autoproteção, né? Porque se você está falando de um transtorno onde existem muitos obsessores, que estão ali influenciando aquele paciente, então também o profissional que está cuidando daquele paciente, é óbvio que em algum momento aqueles obsessores vão querer influenciar ou atrapalhar, enfim, a gente acaba trazendo essa energia, então quanto também é importante a gente estar cuidando dessas emoções, dessa nossa estrutura, para que a gente sofra o mínimo dessas influências que a gente sabe que vai acontecer enquanto profissional que está tentando ajudar um ser a sair dessa condição. E eles vão tentar fazer de tudo para não. Então, eu também vejo a importância que não foi colocado nesse capítulo, mas eu me lembrei e acho importante também a gente frisar essa questão, né? Entendendo agora que todo transtorno mental ele tem sim a influenciação de espíritos obsessores. E aí, para não me estender, eu acho que é isso, foram os pontos principais que eu pontuei aqui. Não sei se vocês pontuaram outras coisas que eu não falei. De uma maneira bem resumida, acho que vale a pena ler esse capítulo com certeza, o livro inteiro, né? Mas na questão. Ótimo, você colocou bem as coisas, né? Quando você estava falando, eu notei alguns tópicos aqui, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso, né? Quando você falou da questão do adoecimento mental, eu acho que a gente pode dividir esse adoecimento em dois fatores, né? Os fatores intrínsecos, né, que são as tristezas, as culpas, os ódios, os ressentimentos, as revoltas não resolvidas, e o fator extrínseco é as obsessões. Entendendo que esses dois fatores estão interrelacionados, uma coisa está sempre relacionada com a outra. Mesmo aquelas causas intrínsecas, né, elas vão trazer processos obsessivos. Né? Uma pessoa que está sempre nesses pensamentos fixados de tristeza, de culpa, de ódio, mesmo que não tenha inimigos espirituais ali causando esse distúrbio, ele vai atrair uma série de espíritos que estão vibrando nessa mesma frequência. Né? Então, essas duas questões, intrínseca e extrínseca, elas estão sempre interrelacionadas, sempre. Né? Como ele diz, né? A questão obsessiva, ela, mesmo quando não é a causa primária, ela está sempre relacionada a esses processos de adoecimento mental. Né? O outro ponto que eu achei interessante, também que você tocou, quando o Calderaro fala a respeito da ajuda externa, da ajuda, né, que eles ali não tinham, no momento, muito o que fazer. Porque isso depende essencialmente do próprio indivíduo. Se o indivíduo não tiver aberto, acessível a receber essa ajuda, né, fica muito difícil essa ajuda de fora vir. E, como você colocou, pode ser vinda na casa espírita, através de passe, da própria evangelização. Né? O que é o evangelho? Na realidade, a gente tem que desmistificar, às vezes, essa visão do evangelho como uma coisa religiosa, né? O que é, na realidade, o evangelho é um manual, é um manual do bem viver, né? Para a gente ser feliz e para a gente fazer os outros felizes. Se a gente seguir esse manual que o Cristo veio trazer para a gente não só vai ser saudável, vai ser feliz, como vai fazer os outros felizes também. Então, é essa questão que eu acho que a religiosidade, seja ela na casa espírita ou em qualquer outro templo, pode ajudar essas pessoas nesse sentido, né? Jesus fazia, quando curava alguém, essa coisa sempre me chamou muita atenção. Ele falava sistematicamente duas frases. Em todas as vezes quase que ele realizava uma cura, ele dizia assim, vai, a tua fé te curou. Uhum. E outra coisa que ele falava sistematicamente vai, não peques mais para que isso ou coisa pior não te aconteça. Quando ele diz a tua fé te curou, na realidade, o que ele está colocando? O, o agente da cura,
não foi Jesus, não foi Deus. Senão ele falaria, vai, o Pai te curou, vai, eu te curo. Ele vai, a tua fé te curou. Ele está colocando, quando ele pronuncia isso, como agente da cura, a própria pessoa. Uhum. Então, se não houvesse movimento interior de mudança, de transformação, que é a segunda parte da frase, vai, não peques mais para que isso ou coisa pior não te ocorra, na realidade está dizendo o seguinte, você tem que mudar os teus padrões de pensamento, de sentimento, de vida. Senão, você não só não se cura, como coisas piores acontecerão, que é relacionado a essa questão da cura vir sempre do interior, né? É um processo que o que vem de fora é uma ajuda, mas o processo essencial de cura é sempre interior, né? A cura não vem de fora, ela vem de dentro para fora. Uma outra questão também é relacionada aos transtornos mentais. Como a gente bem viu aí, outro dia o Alexandre estava falando a respeito disso, que de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, a gente está fazendo uma série de alterações a cada instante neurohormonais. Está mudando toda a nossa química cerebral, a nossa química orgânica, de acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Então, esses problemas, esses transtornos mentais, esses processos obsessivos, estão também intrinsecamente ligados à gênese de doenças físicas, né? A gênese de doenças cardiovasculares, de câncer, de uma série de outros transtornos que também vão vir em cortejo com esses distúrbios, psicológicos, né? Uma outra questão quando você estava falando do transtorno das crianças, né? Esses transtornos mentais estão cada vez mais frequentes. Acho que até também por causa do nosso próprio momento de transição planetária, né? Porque a gente tá vendo que uma série de espíritos estão tendo assim a última oportunidade de reencarnar para tentar resolver esses problemas. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com esse momento planetário, né? Muitos espíritos ainda conturbados estão essa oportunidade de reencarnação para esse mundo novo que está vindo aí de regeneração, né? Por último, assim, a gente tem, o que eu acho que o nosso grande desafio é assim, porque a gente estudar isso, entender isso, estudar o Evangelho, entender o Evangelho, é o primeiro passo. Mas se a gente não conseguir trazer o que está aqui para o nosso coração, a gente não consegue realizar realmente essa mudança, né? A gente tem que entender que o conhecimento é um primeiro passo, né? Para a gente, né? Jesus mesmo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a gente não trouxer todos esse conhecimento, esse entendimento, interiorizar no coração, ou seja, fazer essa ligação do mental com o sentimental, trazer isso para os nossos sentimentos, né? A gente não está concluindo esse processo de transformação. Não adianta só a gente saber, né? Existe aquela frase que quem sente está sempre à frente de quem sabe, né? Então a gente vê grandes espíritos aí, né, que conseguiram fazer essa interiorização desses conhecimentos para o seu sentimento, né? A gente vê um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, né? Como pessoas que conseguiram trazer esse conhecimento, interiorizar para o coração. Essa eu acho que é o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade. A gente ler, estudar, entender isso, eu acho que não é a parte mais difícil para a gente realizar na nossa caminhada evolutiva, né? Então, assim, esses foram os pontos assim que me chamaram a atenção aí na tua exposição. Foi bem legal. Alguém Tá quer ótimo. falar mais? Eu queria falar, boa noite a todos. Flaviana, meus parabéns pela apresentação, viu? Você foi muito clara, completa, assim, e não ficou faltando nada que você falou que você não fez da apresentação, porque você conseguiu realmente passar toda a mensagem do capítulo aí. Parabéns, viu? Eu queria trazer, em termos práticos, essa questão da assistência espiritual aos pacientes com transtornos mentais.
Alguns anos atrás, nós fizemos um evento no Hospital Francisca Júlia, em São José dos Campos. Para quem não conhece, é o Hospital Psiquiátrico Espírita. E eles têm um trabalho de assistência espiritual aos pacientes que lá estão internados. E nós acabamos conhecendo um pouquinho desse trabalho e o quanto é importante, né? E o que a Flaviana trouxe hoje no capítulo aqui, tem que ter esse olhar, porque muitas vezes a gente vê o médico muito materialista, achando que o antidepressivo que vai resolver, achando que é o antipsicótico que vai resolver, e precisa ser uma combinação, né? Precisa ter a medicação, porque a gente sabe que tem distúrbios bioquímicos também, mas a questão da assistência espiritual no auxílio a esse atendimento. Inclusive, algumas sociedades de classe, a Sociedade de Psiquiatria em especial, tem trazido com frequência a discussão em congressos a respeito da questão espiritual desses pacientes com transtornos mentais. Inclusive, trazendo diretrizes para o atendimento espiritual para esses pacientes. Que bom que está acontecendo isso, esse movimento todo, né? A gente vê essa interface da medicina e da espiritualidade cada vez ganhando mais força, mais trabalhos científicos, demonstrando a importância do atendimento espiritual a esses pacientes, a você valorizar a espiritualidade do paciente, a ele buscar essa reforma íntima, esse melhoramento constante como uma forma de cura realmente, né? Então, eu acho que nós médicos, nós profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande na divulgação dessa questão e colocar isso na nossa prática, né? Colocar isso no nosso dia a dia, avaliação espiritual através de uma anamnese espiritual e eu faço parte da disciplina de Medicina e Espiritualidade da Universidade de Taubaté. A gente ensina os futuros médicos a como realizar a anamnese espiritual e a valorizar a espiritualidade do paciente. Muitas vezes o paciente tem uma angústia espiritual e tem que ser cuidada, tem que ser vista, e o quanto o médico, o profissional de saúde pode fazer a diferença na vida do paciente através desse novo olhar aí. Tá? Mas parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Isso que o César acabou de colocar, eu achei importante, que até me fez lembrar de algo. A gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, quanto profissional, não cair no erro de... Quando você lê um capítulo desse, você entende que um transtorno mental, dentro de um movimento espiritual, ele vai um tempo, vai todo um processo para que seja reajustado, né? Aquele espírito, ele vai passar por muitas situações. Mas a gente não pode perder, mesmo assim, o olhar de compaixão. Eu acho que isso que você colocou é muito importante. A gente sempre olhar para o paciente com essa humanidade, olhar com todo o cuidado, olhar com um olhar de compaixão, acolher e recorrer mesmo à espiritualidade para trazer que seja conforto, que seja, enfim, o melhor de nós para ele, né? Trazer a nossa alma, a nossa humanidade para o paciente, não deixar isso se perder em situações que você olha assim e fala, não tem o que fazer mais, ou tudo já foi feito, um transtorno mental, né? E outra coisa que o Milton acabou falando, que de fato, né, o quanto que a gente fazer esse processo de transformação interna, ele é muito difícil. Na psicologia, a gente trabalha muito com a questão de, em casos possíveis, né, que não tem esse transtorno grave, a gente fazer o paciente entender que ele é a ferramenta de cura, ele faz parte do processo de cura, que em nenhum momento a cura vai vir de fora dele, não existe fórmula mágica, e que ela só vai acontecer à medida que ele usar a própria força de vontade, o próprio querer, para fazer um movimento de mudança. E a questão da razão, né, do conhecimento, da gente ter essa ideia, ela não caminha com o processo de mudança afetiva. O afeto, ele é um campo simbólico, ele é mais difícil de ser transformado. Então, a gente entra com outras ferramentas que vão mexer direto nesse simbólico, que, aliás, é usado muito em hospitais psiquiátricos, inclusive, nesse trabalho, incluindo junto um trabalho espiritual ali com eles. Então, acho que por isso que a transformação ela é tão difícil, né? Você vai ter que abrir mão de muita coisa, sacrificar muita coisa,
mas o campo de caminhar, o tempo de caminhada, ele é diferente mesmo do que o racional. Por isso que às vezes a gente fica lá naquele entendimento, mas na dificuldade ainda de ir para a ação daquele movimento da transformação. Mas começa se estudando, né? Então uma hora vai. Na realidade, é que o Espírito de verdade diz, né? Fora da caridade não há salvação. Na realidade, a caridade, a gente às vezes liga muito à caridade material, mas essa não é nem a mais importante, né? É a caridade moral mesmo, que a gente tem oportunidade a todo instante de fazer, né? Tolerando, respeitando. Então, essa caridade, a material é a mais fácil de fazer, né? E a caridade espiritual, né, da gente, e a gente tem a todo instante a gente tem está tendo a oportunidade de exercitar esse tipo de caridade, e é que é mais difícil para a gente ainda realizar, né? Mas é um processo de evolutivo que é normal, né? A natureza não dá saltos, a gente aos poucos a gente vai caminhando, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Acho que a gente pode encerrar. Foi muito bom, né? As reflexões aí, o capítulo é muito interessante, como todos os outros, como toda a obra de André Luiz, né? Tem um capítulo às vezes curto, mas tem uma quantidade de informação ali enorme que a gente nem consegue esgotar, né? Então vou pedir para o César, você pode fazer a prece de encerramento, e lembrando que no nosso próximo encontro, a gente vai ter o capítulo 17, né? No limiar das cavernas. Esse vai ser o próximo capítulo, e a gente já está chegando no final desse livro, né? Nós estamos nos últimos capítulos, tem 20 capítulos desse livro, e aí a gente depois aí pensando aí para a gente sugestões para uma próxima, qual a próxima obra de André Luiz que a gente vai estudar, né? Nós já estudamos várias delas, mas ainda faltam outras tantas aí. A gente ir pensando aí qual a próxima obra que a gente vai estudar, né, dentro da obra de André Luiz. Eu vou pedir o César para fazer um encerramento com a nossa prece. Então, vamos fechando nossos olhos, acalmando os nossos corações, levando nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para estudarmos, aprendermos, compartilharmos um pouco do conhecimento. Agradecemos a Bezerra de Menezes, que é o nosso padroeiro, pela oportunidade de trabalho que a AME nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, daqui a 2 semanas, a gente se encontra novamente, agradecendo aí a todos aqui que tiveram hoje, aqueles que estão acompanhando também a gente lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Um abraço a todos. Certo.